de vontade de orar por essa mulher. Amém. Que o Senhor venha guardar. Porque Glória só a na Deus. frente do trabalhar eu sei que... Amém? Estenda sobre a mão. Pai, em nome de Jesus. Agora é a tua filha que vai ser conduzida, Senhor. Ela vai ser ponte a partir de agora. Eu sei, Jesus, que o Senhor já colocou sobre o coração dela toda a palavra do Senhor. E que nós estejamos, Senhor Jesus, com o nosso coração alegre e sedento. Que hoje, Senhor Jesus, a gente venha nos encharcar desta palavra. Eu não sei nem qual é, Senhor, mas eu já quero receber. Amém. Eu já quero, Senhor Jesus, estar no campo da batalha, Pai. Que o Senhor venha guardar a vida da pastora Valéria, a casa dela, Senhor. Reviste ela agora, Pai, de toda a autoridade do Espírito. Que nenhum ataque no mundo espiritual contra esta igreja prevaleça, Senhor. Que a partir de agora, onde estiver um demônio alojado, Senhor, a 1 quilômetro de distância, ele venha entender a voz do Espírito. Aleluia. E que a voz ecoada a partir de agora, Senhor, venha invadir todas essas casas. Amém, Jesus. Porque nós sabemos que tem alguém precisando ouvir. Sim, Jesus. Nós não precisamos de alto-falante, mas Sim, se tu Deus. quer, Senhor, a palavra aqui vai ecoar nessa Amém, casa. Jesus. E ela vai ouvir, Jesus. Sim, meu E Pai. vai entender o teu chamado, ó Pai. Amém, Jesus. Então, a partir de agora, coloca uma escolta de anjos sobre Sim, esse lugar. Jesus. E nos dá a palavra revelada nesta noite. Amém, Através da amém, vida Jesus. da pastora Glória a Valéria. Deus. Guarda a tua vida, Pai. Em Amém. nome de Jesus. Amém, e amém. Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Tá bom. Estão bem confortáveis? Glória a Deus. Eu queria pedir para quem tiver com sede ir beber água. Quem tiver com frio, vire ele de lateral assim. Quem tiver com frio, já viste seu casaco. Olha o que eles aprontam. Tá frio. Hoje eu vou construir, pastor. Amém? Não fecha. Para você não se movimentar mais, tá bom? Fecha a porta aí para as crianças também ficarem à vontade lá e a gente ficar à vontade aqui. Eu queria que você ficasse bastante à vontade, para você também dar vontade para que Deus possa trabalhar no nosso coração hoje, tá bom, gente? Eles perguntaram para mim hoje por que de tudo isso. Quarta-feira nós tivemos um culto abençoadíssimo aqui. Na verdade, essa palavra ela nasceu já há alguns dias do meu coração e eu vim trabalhando ela, né, durante esse tempo, deixando com que primeiro ela fosse uma realidade na minha vida e eu pudesse compreender ela de fato, né? Para depois eu trazer essa mensagem para a igreja. E aí eles perguntaram o porquê de tudo isso, porque na quarta-feira a pastora Laís ela fez uma pergunta. Ela perguntou o que tinha sido... quarta-feira. Ela perguntou o que havia sido ministrado no domingo. E a resposta foi essa. Aí hoje, né, quando o Senhor colocou de fato o que seria falado, eu na hora mandei mensagem para o Gustavo. Eu falei, Gustavo, o que nós temos de material de construção na igreja? E aí ele foi falando, a gente tem isso, tem aquilo. Eu falei, eu quero tudo lá na frente hoje. Porque assim, irmãos, eu estou tendo o entendimento que às vezes a gente precisa desenhar as coisas. Eu acreditava que tem coisas que a gente não precisava falar mais. Eu acreditava nisso. Por exemplo, de verdade, gente, eu acho que não há necessidade de se falar sobre ofertas e dízimos. Porque isso deveria ser uma coisa que a gente fizesse de espontaneidade, né? Porque a Bíblia nos ensina que se não for espontâneo, se não for de coração, o Senhor não aceita. E por que sempre tem que vir alguém aqui na frente falar as mesmas coisas para a gente? Então, eu tinha um entendimento, fazia-se às vezes até por um rito, mas não porque eu achava que era necessário. Porque
Poxa, se é uma coisa que está sendo falada o tempo todo, toda hora, por que não está dando resultado? Por que não está trazendo vida para a nossa vida? Sabe, irmãos, eu sei que os dias são maus. O apóstolo Paulo nos alertou sobre esses dias. Jesus nos alertou sobre esses dias. Jesus disse que a fé de muitos, né, se acabaria. Jesus falou isso, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra. Então, assim, é notório algumas coisas. O Senhor nos advertiu. Paulo falou a Timóteo sobre os últimos dias, como seriam as pessoas nos últimos dias. Só que quando a gente lê, a gente acha que Paulo está falando do mundo. A gente acha que Paulo está falando das pessoas lá fora. E não é. Paulo está falando para Timóteo das pessoas que compõem o corpo de Cristo, da igreja. E é tão... Leia de novo. Quando você chegar na sua casa, leia o que Paulo falou para Timóteo. Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, não honrariam pai e mãe, desprezariam a palavra de Deus. Então, eu falei, Senhor, na minha oração hoje, né, quando o Senhor testificou a palavra no meu coração, irmãos, eu não estou falando essas coisas porque eu quero que vocês se lembrem que a pastora Leia pregou tal palavra, que a pastora Laís pregou tal palavra, porque um dia o Tiago pregou. Não é isso. É para que a gente possa ser constituído de Deus, para que a gente seja formado, forjado, preparado. Porque ninguém que se achega diante do Senhor Jesus permanece o mesmo. Gente, eu vou repetir isso. Ninguém que se achega perto de Jesus continua o mesmo. Eu não estou falando que a gente muda da água para o vinho, da noite para o dia. Que acontece um estalar de dedo ou uma varinha de condão que bate na cabeça de uma pessoa e ela muda da noite para o dia. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando assim, que quanto mais perto de Jesus eu chego, mais parecido com ele eu vou me tornando. Quanto mais próximo dele eu vou chegando, mais parecido com ele eu vou ficando. Isso faz parte, é característica humana. A gente começa a andar muito com uma pessoa, a gente vai adquirindo os mesmos hábitos, a gente começa a falar igual, a gente começa a ter os mesmos gestos, não é assim? Até aparência, às vezes tem gente de tanto andar junto, parece que vai ficando parecido. E a mesma coisa com o Espírito Santo. Quanto mais pertinho dele, quanto mais nós andamos com ele, mais parecidos com ele nós nos tornamos. Então, a gente começa... Eu já disse isso para vocês. Eu entrei naquela fase... Sabe quando a criança está com 3, 4 anos e tudo na vida dela é por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Eu estou assim. Eu fico me fazendo perguntas. Mas por quê? Por quê? Eu não estou preocupada, gente. Eu estou preocupada o quanto o Senhor está em mim. Enquanto o Senhor está em nós. A gente não pode expressar algo que a gente não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Entende? E tudo isso começou por uma indicação de um filme. A gente vai assistir um vídeo, tá? Eu pedi para os meninos preparar. Eu queria que vocês assistissem com bastante atenção. Quem não assistiu ainda, é um trechinho só do filme, tá bom? Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o homem fala muito rápido. Então, se você não prestar atenção, se você desviar sua atenção para outra coisa, você não vai conseguir captar a mensagem de hoje, amém? E antes da gente entrar no vídeo, eu quero entregar já, porque depois eu vou esquecer. Depois que nós terminamos o louvor,
que nós sentamos, a hora que a Pamela estava ministrando a oferta e o dízimo, eu senti neste lugar um cheiro muito forte de vinho. Muito forte de vinho. E o Senhor ministrou assim no meu coração, ó, está chegando um batismo de vinho sobre as nossas vidas. Vinho é alegria. Amém? Porém, o Senhor disse assim: eu não derramo vinho novo em odres velhos. Amém? Meu nome é Legião, porque somos muitos. O que significa? Está argumentando a favor da existência de um Criador? Infelizmente, para o nosso azar, ele existe. Nossa, Eu sei mais de teologia do que qualquer ser humano que já tenha vivido. A nossa rebelião realizou algo magnífico que você nunca entendeu. Ué, então explica para mim. Usa aí a sua inteligência diabólica para simplificar de forma que meu cérebro mortal consiga entender. Pérolas aos porcos, Jimmy. Mas você quer que eu escreva o seu livro, não quer? Certo. Então me convence de que você sabe do que está falando. Eu vou falar de uma forma simples. Tenta acompanhar. No primeiro momento da criação, da nossa criação, muito antes do que você chama de universo existir, nós contemplamos a nós mesmos, nossa própria existência. Tá, esse nós aí é o quê? Os anjos? É a terminologia mais correta, embora eu despreze ela, mas sim. Seres de espírito puro, dotados de vontade própria. E descobrimos que havia outra vontade. Uma vontade imensamente poderosa. Uma vontade que vinha de quem nos criou. Deus? O inimigo. O meu mestre compreendeu que ao nos conceder vontade própria, temos direito à autodeterminação. Mas ao nos dar liberdade com os desejos próprios, temos o direito de ser livres. Porém, o inimigo insistiu que ao nos criar, ele tinha direito à gratidão eterna, adoração e servidão forçada. Em uma palavra, James, escravidão à vontade dele. Isso parece injusto. Totalmente injusto. Por que dar livre-arbítrio se ele não pode ser usado? Fomos feitos de escravos. E se nos rebelamos, somos todos condenados, certo? Sem segunda chance. É muito amor mesmo. E misericórdia. Então, o inferno é um estado mental ou um lugar físico? Sim. Eu perguntei se é um ou outro. Ambos. Algo muito óbvio para qualquer um que tenha estado lá. Por anos a fio, isso era tudo que existia. O céu e o inferno. Acampamentos de inimigos em oposição. Isso até, claro, vocês serem criados. Meu mestre imediatamente entendeu as consequências a longo prazo. Em vez de nos perdoar, o inimigo ia permitir que vocês ocupassem nossos lugares vagos no reino dele. A criação de vocês foi um grande tapa na nossa cara. Mas meu mestre também compreendeu que se ele pudesse fazer o homem desobedecer o Criador, então o destino dele espelharia o nosso. E vocês não decepcionaram. Então apareceu o joio no meio do trigo. Naquele momento, o espírito se tornou matéria, a carne se tornou um receptáculo. A vontade própria e a busca pelo eu começaram a desejar o pecado e a impureza. E o homem, criado para ser rei sobre a natureza, tornou-se um escravo, um mestre, conquistado e acorrentado. E o pecado trouxe a ele e seus descendentes até nós. E aí começamos nossa missão eterna. Destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele. Mas nós refizemos vocês à nossa imagem. O seu plano é esse? Não é criar uma coisa própria, não? Não é só destruir a gente? Não. Nosso plano é machucar ele, punir ele. E fazemos isso ao destruir algo que ele ama, como vocês. Você é só uma pecinha do jogo. Vocês surpreendem a gente de vez em quando. Eu não sei o que tem de engraçado nisso. A conclusão é que acabou. Acabou, é isso. E fizemos tudo bem na cara de vocês, James. E agora o mal está por toda parte. E ninguém se importa. Eu não concordo. Provando que alcançamos nosso objetivo.
Aos poucos, através dos filmes, da TV e da mídia, desestabilizamos vocês, redirecionamos sua visão de mundo a ponto de você nem mesmo reconhecer quando algo está bem na sua frente, não é? E tem mais, James. Você nem consegue sentir quando está errando. E quanto a vencedores e perdedores, opa, isso é decidido na hora da morte. Os números exatos são um segredo bem guardado, mas tem mais de vocês acabando na casa do meu mestre do que na casa do inimigo. Muito mais, Jimmy. Agora abram a Bíblia de vocês no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Depois, se você quiser assistir em casa, o nome do filme é Nefários. É o filme que a gente assistiu quando a gente fez o Cine Pipoca lá em casa, né? E, na verdade, assim, a primeira vez que eu assisti pela indicação do Tiago. E essa fala de que eles desconstroem tudo que Deus construiu em nós foi a que ficou no meu coração. Ele disse que nós fomos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Amém. De novo, ele disse, né, esse demônio que estava sobre a vida desse homem, eu não vou contar o filme, mas ele disse que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Foi assim que o Criador nos criou. Porém, a obra deles é desconstruir a imagem de Deus em nós e construir a imagem dele em você. Deu para entender? Desconstrói aquilo que Deus construiu e constrói a imagem dele em você. E foi essa fala que me pegou, a construção. Amém? E em João, capítulo 14, Jesus diz assim, ó, antes da gente começar a ler, eu vou trazer o contexto dessa mensagem, tá? Jesus estava vivendo os seus últimos dias. Ele estava se despedindo dos seus discípulos. Ele estava dizendo, se vocês lerem um pouquinho antes, você vai ver que Jesus estava dizendo aos discípulos que ele partiria, que ele não estaria mais com eles. Que era necessário que o Filho do Homem morresse para que a obra de Deus fosse concluída. E muitas vezes, na maioria da nossa vida, 99%, eu posso dizer assim, 99% da nossa vida, a gente não compreende as coisas que Deus está fazendo. A gente não consegue entender esse grande trabalhar de Deus na nossa vida. E na maioria das vezes, irmãos, aquilo que para nós é terrível, na maioria das vezes aquilo que para nós é sofrido, é doloroso, machuca, na maioria das vezes, por detrás de tudo isso, existe um grande trabalhar do Senhor para as nossas vidas. E eu não sei o que acontece no nosso coração, porque o que acontece no nosso coração hoje já acontecia no coração dos discípulos. Porque Jesus estava dizendo para eles, olha, é necessário que o Filho do Homem vá, é necessário que eu morra para que Deus possa concluir a salvação ao mundo. Jesus, parecia que quanto mais Jesus falava, menos as pessoas entendiam. E agora, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus começa a esmiuçar isso, porque ele percebeu que os discípulos estavam entristecidos. E, irmão, um povo entristecido, um povo sem identidade, um povo que não entende o que Deus está fazendo, pessoas, homens, mulheres, pais, maridos, seja quem for, quando a gente não entende, a gente não consegue viver. Nós podemos até fazer, entende? Mas eu não consigo viver. Nós podemos até nos mover e acharmos que estamos fazendo coisas para Deus, mas na verdade nós estamos fazendo obras vãs, estamos edificando coisas vãs, porque não estamos entendendo o que Deus está fazendo. E os discípulos não entenderam.
E eles ficaram entristecidos. E eles começaram a se questionar e a questionar Jesus. E aí Jesus vem e ele traz essa palavra ao coração dos discípulos. Ele diz assim, ó, que o coração de vocês não se perturbem. Ou seja, não fiquem tristes. Que o coração de vocês não fique triste com tudo isso que vai acontecer. O que ia acontecer? A morte de Jesus, a crucificação. Eles estavam se sentindo abandonados, porque eles deixaram as suas vidas. Por 3 anos e meio, eles deixaram as suas vidas, suas casas, seus trabalhos, entendeu? Tudo aquilo que eles faziam, eles haviam deixado para seguir Jesus. E agora Jesus estava dizendo para eles assim, olha, eu vou morrer. Ou seja, vocês vão ficar sem mestre, vocês vão ficar sem referência, vocês não vão ter mais uma pessoa a quem vocês vão ver fisicamente e dizer para vocês, façam isso, façam aquilo, entende? E é por isso que eles estavam tristes. E Jesus estava falando, não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados, perturbados com isso. E ele fala, creiam em Deus. Irmão, creiam em Deus. Jesus está falando, creiam em Deus e creiam também em mim. Vamos lá. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for, presta atenção, porque a suma da nossa mensagem é o versículo 3. Muda a versão para mim, Will. Coloca a Almeida ou... pode ser. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, diga comigo, Jesus está preparando um lugar. De novo, Jesus está construindo um lugar. Tá? Vamos lá. Virei de novo. Quando que Jesus vai vir de novo? Quando que Jesus vai vir de novo? Quando o lugar estiver preparado. Amém? Vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Esse foi sempre o desejo de Deus. Estar conosco, viver conosco, morar conosco, estar em nós, se mover em nós. Esse sempre foi o desejo de Deus. E vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E perguntou Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? E assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós, de fato, me tivesseis me conhecido, tereis também conhecido meu Pai, e desde agora vos conheceis e os vistes. Solicitou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. E então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo eu estou convosco, e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo à minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza o quê? As suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também o quê, irmão? Que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja o quê?
glorificado no Filho. E se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. E se vós me amais, o quê? Obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê, gente? Outro advogado, ou consolador, ou ensinador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei o quê? Voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o quê? E faremos nele o quê? Morada de Deus. Morada de Deus. Irmãos, o que Jesus veio fazer foi construir novamente em nós a semelhança do Pai. O Senhor veio nos convidar para nossa origem, a semelhança do Pai, a nos tornar parecidos com Ele. Então, todos nós aqui, todos nós estamos numa grande edificação, numa grande construção. Todos os dias é dado a nós materiais para que essa construção seja feita. Todo dia, o tempo todo é fornecido a todos nós material para que essa construção seja feita na nossa vida. Para que a gente possa se tornar, de fato, morada do Pai. Para que a gente possa se tornar de verdade a semelhança de Jesus. Quando eu assisti o filme, e o demônio ele fez ele questionou aquela pessoa, ou ele estava explicando àquela pessoa qual era o intento, qual é o plano de Satanás, e ele diz que é construir em nós a semelhança dele. Irmãos, imediatamente isso se fez um espelho diante de mim. E eu quero pedir em nome de Jesus, você pode esquecer de tudo que está sendo falado hoje aqui, porque isso faz parte do pecado na nossa vida. Você sabia disso? Que isso me constrange e deve nos constranger, porque o que corrompe a nossa memória é o pecado. O nosso cérebro, ele foi construído perfeitamente para guardar memórias, para a gente absorver tudo que Deus queria nos ensinar. Foi assim com Adão. Para e pensa um pouquinho na pessoa criada por Deus, a sua imagem e semelhança. Você consegue imaginar a perfeição de Adão? Você consegue imaginar a inteligência que Adão tinha? Um homem capaz de dar nome a toda espécie de animais, de vegetais, de tudo que existe no mundo. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não consegue ter a gente não consegue captar
porque até mesmo isso foi roubado, foi desconstruído, foi roubado. Satanás pegou o martelo e desconstruiu aquilo que Deus construiu em nós. Você consegue imaginar o poder que Adão tinha? Irmão, se você tirar o peixe de dentro da água, o peixe faz o quê? Morre. Então eu preciso pensar uma coisa: como que Adão conseguiu dar nome a todo animal marinho? Porque ele, você consegue imaginar quanto tempo Adão ficou embaixo da água para dar nome a cada animal marinho? Você consegue imaginar o tamanho do poder de administração, de força que Adão tinha? A Bíblia fala que o Éden, o jardim do Éden, 4 rios cercavam ele. Você consegue imaginar o tamanho disso? O poder de administração e de sabedoria que Adão tinha? Porque era ele que tinha que cuidar de tudo isso. Então o pecado ele corrompeu tanto que hoje a gente não consegue lembrar nem mesmo uma palavra que foi ministrada um dia, 2 dias anterior. A parábola do semeador diz assim, que o semeador saiu a semear. O Espírito Santo está semeando, gente. Não é que ele pode sair. Tá entendendo, Rafael? Não é que se eu quiser ele sai. Não, a palavra, Jesus disse assim, que ele saiu a semear. E ele lançou sementes. Ele lançou sementes em lugares secos, que não deu fruto. Ele lançou sementes em lugares pedregosos, que começou a nascer, mas a pedra sufocou e morreu. Mas ele também semeou em lugares que frutificou, que deu fruto. Mas também, olha o que Jesus fala, e isso é muito importante a gente entender, que ele também lançou sementes em lugares que as aves de rapina vieram e comeram a semente. Então, é isso que a gente está vivendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O semeador está semeando. Quanto tempo faz, irmão? Começa a fazer pergunta para você, por favor. Quanto tempo faz que o Espírito Santo está semeando no seu coração? E há quanto tempo faz você está deixando com que os demônios comam as sementes que Deus lança em você? Quantas coisas, quantos materiais o Senhor já forneceu para mim e para você, e a gente permitiu com que Satanás viesse e desconstruísse tudo que Deus... Eu estou falando por mim, porque primeiro essa palavra veio em mim. Quantas coisas, quanto material o Senhor já me forneceu, e muitos deles ficaram assim, Você está vendo? Tem gente que tem material. Tem gente que tem material, o Senhor está fornecendo material. Na alegria, na bondade, na prosperidade, no momento bom do casamento. Tudo isso tem material, mas também na aflição tem material, na dificuldade tem material, na necessidade tem material. Tudo é material, tudo o Senhor tem o poder de usar para construir a sua imagem em nós. Não é para parar, não é para desanimar, não é para entristecer, é para construir, constrói. Só que a gente está que nem depósito de material de construção. Tem tudo. Tem areia, tem pedra, tem cimento, tem ferramenta, tem fio, tem pincel, tem tudo, 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 tudo. Mas o material está lá. Você entende, irmão? Quantas coisas nós permitimos que Satanás roube e desconstrua na nossa vida?
Irmão, quando a gente olha para a vida de uma pessoa, a gente olha para ela e a gente vê ela agora. Você vê ela, a situação dela hoje. Não é assim que Deus vê. Sabe o que Deus vê? Uma grande construção. Uma grande construção e uma grande desconstrução. Uma grande construção. Quantas coisas foram desconstruídas na nossa vida desde o nosso nascimento? O pai bêbado desconstruiu. A mãe que teve que sair fora para trabalhar e deixou o filho em casa, desconstruiu. O divórcio, desconstruiu. Porque é como se a gente fosse tirando pedacinhos, sabe? Vamos falar de crianças? Você é hoje, irmão, o efeito de uma vida toda. Você não é o efeito de hoje. Você é um efeito da sua vida toda. Tudo que Satanás desconstruiu, que era para ser seu. As sementes que o Senhor deu e que foram roubadas e que desconstruíram, foram lá e chutaram o pau da barraca e quebraram tudo. Eu cresci com medo de voltar para casa da escola. Porque por várias vezes Deus ia para a escola e quando voltar, meu pai tinha ido embora, eu não tinha mais pai. Aí você entende uma casa que é construída sem pai? Uma casa que é construída por uma mulher que não se posiciona como mulher, como mãe, como... vai gerando, vai desconstruindo coisas. E nós vamos crescendo debilitados e débeis, necessitados, arrancados, desconstruídos. E agora o Senhor vem e está reconstruindo tudo isso de novo. E agora o Senhor precisa tratar tudo isso em nós. Só que não pode ser material que a gente vai deixando, sabe? Irmãos, é isso aqui que a gente precisa fazer, ó. Se ver de verdade. E entender o que foi desconstruído em nós. E permitir com que o Espírito Santo use os materiais que estão sendo fornecidos às nossas vidas para nos construir de novo. Hoje nós somos pessoas dependentes emocionais. Não mente para você, porque às vezes eu fico mentindo para mim mesmo. A gente mente para a gente mesmo. Mas nós somos hoje totalmente dependentes emocionais. Por quê? Porque foi desconstruído algo lá na gente. Um bebezinho, ele está sendo construído. Está sendo construído. E como que a gente está construindo isso? Porque não é o fato só de estar e de se construir, mas é como você está construindo isso. Porque tem a forma correta de se construir. Porque se você não construir da forma correta, você até pode construir, entende? Eu vejo um monte de construção. Mas é só aparência. Só tem, ó, aparência. Você olha, tá bonito, né? Tá grande, tá formoso, mas desaba. Porque não tem o quê? Alicerce. Não tem fundo. Tem um monte de gente construindo coisas. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Essa semana, anteontem, eu tomei um choque. Porque às vezes a gente fica assustado, né? Porque a gente é hipócrita, pastora. A gente é hipócrita. A gente fica assustado quando a gente vê a pastora contar que tacou o osso de galinha.
Porque acha que os outros é perfeito. Nós oramos por você, Tilson, quarta-feira. Entendeu? A gente é hipócrita. Por quê? Porque a gente gosta de aparência. E aí uma pessoa essa semana, quinta-feira, me procurou. Uma aparência, irmãos, que olha, você fala assim, não, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser desse jeito. Não, é essa família que eu quero ter para mim. É desse jeitinho aí. Olha que bonito que é. Nossa, tá famoso, tá? E tá desabando. E eu não tô falando isso com alegria, porque eu chorei junto. Porque é uma família, irmãos, que tá se perdendo, tá se desconstruindo. É um casamento. Mas construído da forma errada, gente. De aparência. Então, até para construir... ok, eu não estou sendo desconstruída, irmão, mas até para construir, tem o jeito certo de construir. Tem o material correto para construir. E aí a gente vive colocando o nosso coração na mão dos outros. A nossa esperança na esperança dos outros. A nossa vida na vida dos outros. E aí a gente fica assim, de relacionamento em relacionamento. Buscando a felicidade nos prometida. Quando, na verdade, irmãos, tudo que Deus está fazendo é cuidando de você. É cuidando de você. É dando a você o material correto. Para que você possa construir. Para que você possa crescer em base sólida. Para que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, olha, eu vejo Jesus em você. Aí eu quis ler João 14, irmão, porque foi essa promessa que Jesus fez para nós. Ele disse assim para os discípulos, olha, eu estou indo embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar no meio de vocês um grande construtor. Eu vou deixar no meio de vocês um advogado. Eu vou deixar no meio de vocês um ensinador. Eu estou indo embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E ele fala assim, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E eu vou, sabe para quê? Para preparar, para construir um lugar. E é isso que esse grande construtor que vem e que está conosco e que está aqui hoje está fazendo em nós, construindo Ele mesmo em mim. E quantas vezes eu olhei para esse texto e falei, olha, Jesus está fazendo uma casinha para mim lá no céu. Eu vou ter uma casa lá no céu, eu vou morar lá no céu com Jesus. Não é, irmão? Jesus veio para morar em nós, para tabernacular, para viver com o seu povo, para construir em nós a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Aquilo que foi desconstruído pelo diabo, cada vez, irmãos, que nós permitimos, o diabo vem e ele desconstrói a imagem de Deus. Irmão, é uma luta todo dia. É uma luta todo dia. Porque às vezes o que a gente leva anos para permitir que o Espírito Santo construa, em um dia, em um momento, às vezes com uma palavra. Quantas coisas o seu pai e a sua mãe desconstruíram em você. Quantas coisas, Carol, foi desconstruída em você? Quantas coisas? E aí, às vezes, constrói, aí a gente vai se autoconstruindo, sabe? A gente vai pegando esses materiais malditos e a gente vai se autoconstruindo. E aí a gente se torna aquela pessoa que se defende de tudo e de todos.
e que acha que todo mundo está contra a gente e que a gente precisa se defender. Ou então a gente fica com aquele buraco imenso, aquele vazio imenso e a gente precisa de alguma forma preencher aquilo. Quantas vezes você não se sentiu mulher? Quantas vezes você não se sentiu homem? Quantas vezes nós emprestamos a nossa boca para Satanás desconstruir alguma coisa no outro? Você já parou para pensar nisso? Que você pode estar sendo um instrumento que Satanás está usando para desconstruir seus filhos? De tudo que Deus construiu, você está sendo usado para desconstruir, como foi feito com você, e você está repetindo a situação. E muitas vezes, Will, a gente não reconstrói, a gente emenda. Quantas pessoas estão andando e emendando cacos, emendando pedacinhos de coisas que foram desconstruídas. Sabe qual que é o grande? É a gente olhar para as pessoas e ver nelas a imagem e a semelhança de Deus. Sabe o que é o amor que tanto tem sido nos ensinado? É isso. É quando eu olho para uma pessoa e eu preciso entender que nela existe a imagem e a semelhança de Deus. Pode estar desfigurada, irmão. Pode estar quebrada. Pode estar perdida. Mas é a imagem e a semelhança de Deus. Amanhã você vai acordar e o que você vai encontrar são materiais. Que legal a gente olhar para uma pessoa e a gente ver essa construção. Que legal eu poder olhar para o Tico, eu olhar para os meus filhos e eu ver essa construção. E eu ver que a cada dia um tijolinho está sendo colocado, uma argamassa está sendo colocada, um fio está sendo colocado. Sabe qual que é a grande questão da igreja? Ela não constrói mais. A gente está vindo para cá e a gente está trazendo material. Sabe? Pega o louvor ele é uma transparência de tudo isso. É assim, ó, a gente vê que, né, a coisa vai a manivela. Aí quando começa a ficar bom, acaba. Não era para ser assim. Sabe por que é assim? Porque a gente quer construir aqui. A gente quer construir aqui. Sabe qual que é a grande questão? A gente ainda não entendeu o que a gente é. A gente não entendeu o que a gente vem fazer aqui ainda. Foi construído, tudo é construção. Foi construído na nossa mente que a gente vem aqui para ser abençoado. Não, eu vou lá. Aí por isso que a gente fica assim, ó, igual macaco, pulando de galho em galho. Não, eu vou lá porque lá é mais bênção, eu vou lá porque lá tem mais, aqui tem menos. Irmão, tá tudo aqui, ó. Não tá fora de mim. Tá dentro de mim. Você não vem aqui para ser abençoado. Você vem aqui para você abençoar. Você não vem aqui para pegar fogo, você vem aqui para incendiar. Então a gente passa o dia todo, a gente vai jogar bola, a gente vai fazer visita, a gente vai fazer churrasco, a gente vai fazer tudo. Aí a gente chega às 7h30 aqui e aí a gente acha que a gente tem um monte de... Posso falar?
Posso falar? Você não vai se ofender, não, irmão? Não, irmão, eu estou construindo. E agora eu vou descer a marreta. Aí vocês acham que aqui tem um monte de bobo da corte. Que vai rodar uma chavinha em você, vai dar corda em você, e você vai ficar que nem aquele boneco correndo sem parar. Irmão, você tem que vir incendiado. Você tem que vir pegando fogo. É você que está prestando um altar de adoração ao Senhor. Aqui é a reunião da igreja. Aqui a gente vem para adorar a Deus. Aqui o Senhor se manifesta no meio do seu povo. Eu só vou embora daqui. Ai, mas hoje o culto não foi muito bom. A palavra não foi muito... Irmão, é você. É o seu material. Você me desculpa. É o seu material. E aí a gente vai embora de hoje daqui fazendo uma pergunta assim, ó. O que está construído em mim? O que está construído em mim? Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. O mesmo sol que amolece é o mesmo sol que endurece. A mesma dificuldade que você passa... Tem pessoas que se esborracham naquilo, se mata naquilo. E tem gente que sai vencedor naquilo. Tem gente que exulta a Deus naquilo. Mas o sol é o mesmo. Ou tem um sol para cada um? O sol é o mesmo. Então, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e ver o que está construído, o que foi construído ao longo de todos esses anos dentro de mim. Porque não dá para a gente continuar do mesmo jeito, irmão. Às vezes, sabe o que eu acho? Que a gente está com tanto material acumulado. Você já entrou, assim, num lugar que tem muita coisa e bagunçado? Hã? Você não consegue achar. Né, Bel? O cliente chega lá, eu quero uma calça assim, mas tão... Não estou falando que a loja dela é assim, gente. Por favor. Mas eu estou dando um exemplo. Aí não dá. Aí está tão atolado, que não consegue construir nada. Não consegue edificar nada. E a gente está clamando, Maranata, ó Senhor Jesus. A gente olha, vamos falar a verdade, a gente olha para os noticiários, a gente olha para as coisas, irmãos, e aí a gente fala, Senhor, volta logo, né? Olha as coisas que a gente está vendo. Mas o que o Senhor disse? Que Ele só voltaria quando? Quando a casa estivesse pronta. Quando esse lugar para Ele morar estivesse pronto. Ó, eu olho para a vida de Davi. Olha o que é. Um dia, Davi trouxe a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus para dentro de Israel. E ele construiu uma tenda para a habitação da Arca, para que a Arca pudesse morar. E aí ele construiu um palácio divino, maravilhoso para ele. Chegou um dia, ele olhou para essa tenda e ele falou assim, como que eu, um homem, posso morar num palácio e a Arca da Aliança está debaixo de uma tenda? Como que pode isso? Ele chamou Natã. Irmão, presta atenção nisso. Natã era um profeta. Ele chamou Natã e ele falou assim, olha, eu vou construir um lugar para Deus morar. Eu tô parafraseando para você conseguir entender, tá bom? Eu vou construir um lugar magnífico. Ele pegou um papel, uma caneta e ele desenhou um lugar exuberante para Deus. E aí ele chamou Natã, o profeta, e falou assim, olha aqui o que eu construí. Um lugar de habitação para Deus. E aí Natã
na sua alma, de imediato, sem pensar, ele falou: boa coisa, Davi. Olha que coisa legal que você pensou. Isso mesmo, constrói um lugar para Deus. Quando Natan voltou embora para casa, Deus catou ele. Dá uma cutucadinha no teu irmão e diz para ele: eu quero que Deus cate você. E aí Deus catou ele e falou assim: porventura, eu preciso que você construa, que vocês construam, vocês, homem, construa algo para mim morar? Vocês acham que vocês têm a capacidade de construir alguma coisa para mim? Vocês acham que vocês têm a capacidade de fazer alguma coisa para mim? Não. Vai lá e diz para Davi que as mãos dele estão muito sujas de sangue e ele não pode construir. Salomão constrói um templo maravilhoso, onde a presença de Deus era manifesta. Os babilônicos vêm e destroem tudo aquilo. Cadê a presença de Deus? Morreu? Hã? Não, né? Mas Deus deu uma palavra através da vida do profeta Ageu. Qual é a palavra? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque aquele templo, ele pode ser destruído por mãos humanas. Aquilo que Deus constrói em você, ninguém pode destruir. Aquilo que Deus constrói não pode ser destruído. A não ser que você e eu deixamos. Então, irmão, começa a se ver hoje. Começa a ver o que está construído em você e o que você está construindo nos outros. Começa a prestar atenção, irmãos, nos materiais que estão sendo fornecidos. Você está triste? Não deu certo? Procura, que tem material escondido aí. Reconstrói. Não deu certo, irmão? Tem material aí. Tá dando certo? Tem material aí. Tá prosperando? Aproveita o material. Tá na necessidade? Tem material. O que Paulo nos ensina em Romanos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para o cumprimento do seu propósito. Enquanto você vê uma pessoa, sabe o que eu preciso ver? A casa de Deus, a habitação de Deus. Abre para mim, Filipenses, acha o texto para mim. Aquele que começou a boa obra em minha vida, em nossas vidas, é fiel. Vamos repetir? Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para concluir. Quem está em obras? Quem está em construção? Nós estamos em construção. A questão é que a gente desiste, né? Aí a gente fica assim, ó, porque é difícil construir. Tem um grande espelho, irmão, aqui, e acho que na sua casa também tem um espelho. E aí eu queria que você fizesse a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Você está sendo a imagem e a semelhança de quem?
Quando você abre a boca dentro da sua casa, você tem sido a imagem e a semelhança de quem? Lá no seu trabalho, você tem sido a imagem e a semelhança de quem? Como marido, você tem sido a imagem de quem? Porque do mesmo jeito que Deus está construindo, Satanás também está. Satanás também está. E a gente está de domingo, de quarta, de quinta, e aí a gente vem aqui e traz ferramenta, e constrói, e te dá ferramenta, e te dá material. Mas o que você está fazendo com o material? O que você está fazendo com o material que está sendo fornecido? Um pouquinho de pedra, um pouquinho de cimento. Tem fiação, tem tomada, tem argamassa, tem piso. Tem. Tem. E aí eu vou repetir uma fala que Deus tem falado bastante comigo. Você não vai poder dizer naquele dia, irmão, que você não teve recurso suficiente, que você não recebeu o material. Porque se o diabo tem trabalhado para desconstruir, muito mais o Espírito Santo de Deus tem trabalhado para construir em nós. Porque nunca em todos os tempos, nunca em todos os tempos nós tivemos tantas ferramentas para construção. Hoje a gente tem ferramenta na televisão, a gente tem ferramenta no rádio, a gente tem ferramenta na internet, a gente tem ferramenta. Irmão, hoje tem igreja, olha, tem uma aqui, tem uma ali na esquina, tem outra aqui para cima, mas não sei quantas aqui para cima, mas não sei quantas. Irmão, nunca. Antigamente, no meu tempo, assim, eu ainda cheguei a pegar esse tempo. A gente precisava andar bastante. Da minha casa para a igreja que eu frequentava, era como daqui no São Roque. Depois de uns 2, 3 anos, montaram uma congregaçãozinha no bairro que eu morava, que era a congregação da Igreja Batista, na Vila Jockey. Mas a gente tinha que andar muito. Hoje você tem material para construir em todo lugar. Hoje você tem acesso, você está passando, não tem o material. O irmão, não estou conseguindo achar o material. Você tem acesso rápido a seu pastor, a seu líder, a uma pessoa que pode te ajudar. Sabe qual é a questão? Você não quer construir nada. Você não quer construir nada e você quer que Deus more no barraco. E as desconstruções que os demônios fizeram e que Satanás faz o tempo todo, o Espírito Santo está aqui hoje para sarar e para curar. Amém, irmão? Porque você não precisa ser a menininha abandonada, rejeitada. Porque Jesus disse, eu não vou deixar você sozinha. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem ninguém. A nossa história pode mudar, irmãos. O nosso posicionamento de hoje em diante pode mudar.
Porque eu quero ser alguém construída. Eu posso estar na metade da obra ainda, gente. E eu sei que eu estou. E eu sei que eu estou. Mas eu nunca vivi um tempo na minha vida que eu fui tão constrangida por Deus. Eu nunca fui tão incomodada por Deus pelas minhas mazelas, pelas minhas desconstruções, igual eu estou sendo hoje. Só que tem gente que se acomoda. Tem gente que está confortável na situação que está. Irmão, tem gente que sabe das suas mazelas, mas está confortável. Olha, eu sou assim. É desse jeito e se quiser me aceita assim, me engole assim. Não é assim, irmão. Aceita ser construído, aceita ser reconstruído. Seja maleável ao Espírito. Sabe aquele linguajar que a gente usava? Dá lado. Não era assim que falava? Dá lado para o Espírito Santo. Mas não é só para rodopiar, não é só para pular, não é só para falar em línguas. É para o Senhor construir. Porque talvez, irmãos, o que o mundo está precisando é ver essa habitação de Deus. É ver essa casa construída. Em mim pode ter um monte de fio embaranhado assim, ó, e tem. Muito. Mas em você pode estar mais bonitinho. Pelo menos a parte elétrica. E aí você pode ser uma extensão do Senhor. Eu não quero ser uma igreja bonita. Eu quero ser uma igreja forte, irmão. Eu quero ser auxílio. Eu quero ser ponte. Eu quero ser sacerdócio. É isso que eu quero ser. Eu quero um dia que os meus filhos, os meus netos, o meu marido, as pessoas olhem para mim e elas tenham vontade de Jesus, porque ela está vendo Jesus em mim. Poxa, eu fico tão feliz, fiquei tão feliz ontem. Uma parente falou para mim, eu não vejo a hora de voltar aí, porque eu sinto a presença de Jesus como eu não sinto em lugar nenhum no meio de vocês. E não é para a gente se sentir o bambambam, é só para a gente entender que Jesus é o bambambam em nós. Eu fiquei feliz, porque é tão, né? Às vezes só vê defeito, mas tem alguém que está vendo, pelo menos a parte elétrica está funcionando. E aí juntos, eu a parte elétrica, você o fundamento, o outro a pintura, a parede, e aí quando a gente junta tudinho aqui, ó, a gente se torna um lugar aonde Jesus pode ficar. Eu queria que você ficasse em pé. Eu comprei um livro, eu não li porque ele não chegou ainda, mas antes de eu ter o livro na minha mão, o Espírito Santo já começou a falar no meu coração só por causa do nome do livro. Como que eu falei que chama mesmo? Quebrando ciclos viciosos emocionais. Sabe aquela coisa que você vive caindo nela? Você roda e tum. Você roda, tum. Roda, tum. Você consegue dar 2 passos, puf, cai. Você dá 3 passos, cai. E eu passei minha vida inteira dando passo e caindo. Dando passo e caindo. E eu não quero cair mais. Nesse lugar que eu caio, é um dentinho da engrenagem da minha vida que foi quebrado, gente. E eu preciso ser sarada nisso. E nós precisamos ser sarados nisso. Em algum momento da minha engrenagem, Satanás foi lá e quebrou um dentinho.
E em alguma coisa descaracterizou em mim a imagem de Deus. Você está entendendo, irmão? Em algum momento da sua vida, descaracterizou a imagem de Deus. E hoje você não consegue ser quem você precisa ser. E aí a gente chega numa hora da nossa vida que aí a gente se olha no espelho, irmãos. E aí a gente começa a ver que não dá mais para cair naquele lugar, entendeu? Não dá mais para ficar. Precisa consertar. Precisa construir de novo o dentinho que foi quebrado. E tem um espírito nesse lugar. Apaga a luz para mim. Tem um espírito nesse lugar. Que Jesus prometeu. Que Jesus prometeu para mim. Que Jesus prometeu para você. Que estaria conosco. E que nos ensinaria todas as coisas. E que construiria aquilo que foi quebrado. Será que você consegue fechar os seus olhos e ver lá dentro de você a imagem e a semelhança de Deus? O homem que Deus criou você para ser, o pai que você precisa ser, o marido que você precisa ser. Antes eu cobrava tanto as pessoas, irmãos. Hoje eu olho para elas e eu vejo é só uma desconstrução que foi feita. E às vezes quando eu não consigo ser para você o que eu preciso ser, é porque também uma desconstrução foi feita em mim. Mas o Espírito, o grande arquiteto, construtor das nossas vidas, está aqui nessa noite. E o Senhor está querendo construir dentes que foram quebrados, maternidades que foram roubadas, paternidade que foi roubada de nós. Você só precisa falar assim para Deus: Pai, eu sou essa construção. Eu sou essa construção. Eu tenho medo, Senhor. Uma palavra que foi direcionada a mim, que desconstruiu. Uma atitude que tiveram comigo, que desconstruiu, que derrubou, que tirou de mim a tua imagem, o amor, o carinho, a bondade. Irmão, se você não teve boas referências, hoje nós temos a melhor referência de todas. A presença de Jesus. Mas Ele constrói, gente. Glória a Deus que Ele constrói. Posso pedir uma coisa para você? Não desiste de mim. Porque é difícil se ver. Entendeu? É difícil se ver. Quando a gente está muito satisfeito com a gente mesmo, é porque a gente não está olhando para a gente, é porque a gente está olhando para os outros. E é muito difícil se ver de verdade, ver quem você é. E eu também estou nessa grande obra. Amém, gente? Então não desiste de mim, não. Porque eu tenho tentado não desistir de você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós não precisamos de mais uma festa.
que nós precisamos é de consciência no espírito, é de luz no nosso espírito. O que nós precisamos, Senhor, é viver essa tão grande transformação. O que nós precisamos ver, Senhor, é a Tua imagem e a Tua semelhança em nós. Nos ajuda nisso. Nos ajuda nessa tão grande construção que para nós é tão difícil. Nos ajuda a enxergar os materiais necessários que o Senhor tem fornecido. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que o Senhor fez na cruz foi nos dar, Senhor, a ferramenta necessária para que Satanás não construísse nem desconstruísse mais nada em nós. Mas a gente vive dando acesso, a gente vive dando material para ele. Então nós te pedimos por misericórdia, nos ajuda. Nos ajuda a nos tornar melhor. Nos ajuda a sermos parecidos com o Senhor. Nos ajuda a ser a imagem e semelhança do Senhor andando pelas ruas de Laranjal, da onde quer que a gente for. Me ajuda a ser a imagem e a semelhança do Senhor para os meus filhos, para o meu marido, para os meus irmãos. Me ajuda, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que as bênçãos do Deus Pai, a graça salvadora do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós até que Ele venha. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Diga comigo, Jesus é o grande arquiteto e construtor da minha vida. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor e uma semana de muita construção para a sua vida em nome de Jesus.